Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre oração ao Espírito Santo. Vai ser uma reflexão um tanto longa, baseada em alguns versos da Bíblia. Vamos tentar tirar alguma conclusão a respeito. Espero que seja útil, que Deus nos abençoe. Logo mais nós iniciamos com uma oração. Desde já eu peço que nos ajude no canal. Caso enxergue o conteúdo como interessante, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal. Muito obrigado. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tem concedido até agora. Perdoe por nossas falhas, pecados cometidos contra Ti. Nos auxilia, nos fortaleça com a Tua sabedoria. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, começamos então com... O tema é oração ao Espírito Santo, como eu comentei. Nós vamos pensar inicialmente e ao final nós vamos voltar para essas 4 possibilidades aqui. Bom, existem pelo menos 4 possibilidades relacionadas ao tema Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, eles são o mesmo ser. Então, algumas pessoas entendem que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo ser, visto, demonstrado para a humanidade de formas diferentes. Então, ora se apresenta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Segunda posição, o Espírito Santo é o mesmo Espírito do Pai e do Filho. Então o Pai e o Filho são seres distintos. Alguns entendem que o Filho ele não tem o mesmo poder que o Pai. Alguns entendem que ele é só Filho, uma série de outros fatores, né? Que a divindade dele não o colocaria em pé de igualdade com o Pai. Alguns o colocam como Deus poderoso, enquanto o Pai seria o Deus todo-poderoso e assim sucessivamente. E que o Espírito Santo seria uma espécie de uma força inteligente, uma capacidade inteligente, distinta e que estaria ligada ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo. A opção 3, o Espírito Santo é um ser distinto que compõe a Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são seres distintos. Então veja que no primeiro caso nós temos um ser apenas, no segundo caso nós temos 2 seres, que o primeiro caso é o Pai, Filho e Espírito Santo são um ser só. Segundo caso, o Pai e o Filho são seres distintos, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo seria um espírito ligado ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo. 3, aqui nós temos 3 seres distintos, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma trindade ou divindade de 3 seres, sendo os 3 divinos e tendo os 3 os mesmos atributos, onipotência, onisciência e onipresença. Então, os 3 são distintos, cada um deles desempenha um papel, desempenha uma função estabelecida por eles mesmos, e isso não desqualifica nenhum deles como divino e com os mesmos atributos, né? Então, todos eles podem ser descritos como todo-poderosos, com todo conhecimento, com a capacidade de estar em todos os lugares, conhecendo todas as coisas, etc. E 4, o Espírito Santo é meramente a força ativa do Pai, por exemplo. O Pai é uma força que o Pai manda, que atua, por isso que ela é distribuída, por isso que as pessoas ficam cheias dessa força. Então ele seria uma força ativa. Então, essa 4ª posição, ela é um pouco parecida com a posição 2, né? Em que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. E a posição 2 talvez ainda não tenha tão definido o que seria esse Espírito, mas... Por exemplo, ele não seria um ser distinto, né? E ele não seria divino, né? Então, na opção 1 e na opção 3, Pai, Filho... então, na opção 1, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos porque são o mesmo ser. Na opção 3, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos e são seres distintos. Na opção 2 e na opção 4, o Espírito Santo não é divino e... talvez uma variação da 4 é que o Espírito Santo seria a força ativa do Pai, talvez, e não do Pai e do Filho, né? Então, dentro dessas 4 concepções, nós vemos que na opção 1, na opção 2 e na opção 3, em todas as opções, o Espírito Santo ele está diretamente ligado ao Pai. De alguma forma ele está ligado ao Pai, né? Então veja, sendo o mesmo ser, o Espírito Santo está diretamente ligado ao Pai, porque é o próprio Pai, seria o próprio Filho. Na opção 2, estaria ligado ao Pai, porque é o Espírito do Pai e do Filho. Então, se ele é o Espírito do Pai e do Filho, então ele está diretamente ligado ao Pai nesse caso. Na opção 3, ele está diretamente ligado ao Pai, não sendo o Pai, sendo um ser distinto do Pai, mas está ligado a ele, porque visto que é tão divino quanto. E na opção 4,
ele está ligado ao Pai, mas não como um ser, mas meramente como uma força. A número 2 aí ainda não sei exatamente definir como eles estabeleceriam, mas seria algo nesse sentido, algo com uma força ativa. Então o 2 e o 4 são parecidos de alguma forma, né? Então vamos começar com os versos e com as perguntas, depois nós voltamos aqui para, dentro dos versos que nós lemos, concluirmos alguma coisa a esse respeito no tocante aqui à oração ao Espírito Santo. Bom, o primeiro ponto que quero colocar é que, analisando o chamado Novo Testamento, não vi nenhuma declaração expressa da necessidade de oração ao Espírito Santo. Então não seria uma obrigatoriedade a oração ao Espírito Santo, tendo em mente o chamado Novo Testamento, né? Então, tendo em mente o Novo Testamento, né, não cheguei a analisar os livros de Gênesis a Malaquias nesse sentido, mas tendo em mente os livros em que o Espírito Santo é falado de uma forma mais aberta, né, então não existiria uma definição aberta, uma obrigatoriedade para a oração ao Espírito Santo. Se tiver alguma coisa ali não é expressa, seria algo velado, algo que precisaria de uma coisa mais aprofundada, mas não vi nada que determine a obrigatoriedade da oração ao Espírito Santo em si mesmo. Então vamos lá, segundo ponto. Bom, não sendo obrigatório orar ao Espírito Santo, dizer que não é obrigatório orar ao Espírito Santo é uma coisa. Dizer que é proibido orar ao Espírito Santo é uma outra. Então veja que nós estamos diante de conclusões diferentes. Bom, primeiro ponto, para analisar a questão de se haveria algum problema em falar diretamente ao Espírito Santo, nós podemos pensar o seguinte: nós devemos orar exclusivamente ao Pai? Algumas pessoas dizem assim, olha, só devemos orar ao Pai. Jesus ensinou o Pai Nosso para nos dirigirmos ao Pai, então é exclusivamente a Ele que nós devemos orar. Bom, nós temos alguns pontos aí que precisamos refletir. O primeiro deles é Atos capítulo 7, versos 55 a 60. É um evento descritivo. O que é um evento descritivo? Ele descreve alguém fazendo alguma coisa. Nós evitamos fazer doutrina com evento descritivo, porque uma pessoa, quando ela vai fazer alguma coisa, ela pode, com exceção de Jesus Cristo, que nós acreditamos que foi perfeito em todas as suas ações e palavras aqui nesse mundo, quando uma pessoa age, a Bíblia não está necessariamente dizendo que ela está correta na forma em que ela agiu. Só que nesse caso em específico, nós temos um ponto importante. A Bíblia não só relata que a pessoa agiu, que no caso Estevão agiu, mas ela diz que ele agiu estando cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia se manifesta dizendo assim, nesse momento em que ele agiu, ele estava certamente cheio do Espírito Santo. E ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então veja, ele estando cheio do Espírito Santo, ele viu ao Pai, né, e a Jesus que estava à direita do Pai. E ele diz, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então veja, ele vê Jesus e ele fala assim, vejo o Filho do Homem. Então ele chama Jesus de o Filho do Homem. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele e expulsando da cidade o apedrejaram, né? E aí testemunhas visualizaram, Saulo, que foi chamado Paulo posteriormente, visualizou isso também. E aí eles apedrejaram Estevão. Enquanto eles estavam apedrejando Estevão, que segundo o relato estava cheio do Espírito Santo, ele dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Ou seja, ele orou a Jesus, diretamente a Jesus. Ele viu o Pai, viu o Filho ao lado do Pai e se dirigiu ao Filho. Veja, ele cheio do Espírito Santo, viu ao Pai, ele fala, olha, vejo o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E o relato diz que ele viu Deus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E ele fala, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ou seja, ele fala, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito depois, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Então ele orou a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito e Senhor, não lhes imputes esse pecado. Então ele ora diretamente a Jesus, mesmo tendo visto o Pai e o Filho juntos, um ao lado do outro, ele fala diretamente ao Filho, estando cheio do Espírito Santo, conforme a Bíblia relata, estando cheio do Espírito Santo e
segundo que esse relato, ele mesmo estando cheio do Espírito Santo, não viu como erro, não foi orientado a orar diretamente ao Pai, ele orou ao Filho. Não enxergou como um erro orar ao Filho, ou seja, então, primeiro ponto que nós vemos que não haveria uma obrigatoriedade de orar sempre ao Pai, ou seja, não seria necessário orar exclusivamente ao Pai, só ao Pai, ou seja, não seria um erro orar diretamente a Jesus, por exemplo. Aí nós temos Colossenses 1, 3 e 4, em que Paulo fala: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Sempre agradecemos ao Pai, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos. Então veja, tendo em comparação esses dois versos e a fala de Jesus sobre o Pai Nosso, por exemplo, nós vemos que somos orientados sim a orar ao Pai, evidentemente, o próprio Jesus fez isso, mas não haveria uma proibição. Então veja, esse é o relato descritivo, mas ao mesmo tempo ele não apenas relata, mas diz que Estevão, nesse momento em específico, ele estava cheio do Espírito Santo, no momento em que fixou os olhos ao céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus, ele começa a falar com as pessoas, dizendo o que ele está vendo, e no momento que ele está em visão, ele conversa diretamente com Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Está o Pai e o Filho ao lado do Pai, e ele ora ao Filho. Bom, segundo ponto, Marcos 2, 5 a 10. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, né? E aí eles falam: quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus fala: olha, por que razoais sobre essas coisas? Que é mais fácil, dizer que estão perdoados os seus pecados, ou levanta, toma o leito e anda? E aí o texto arremata: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Seria muito estranho que nós não pudéssemos orar a alguém estando no céu, sendo que ele, quando esteve na terra, já tinha poder para perdoar pecados. Ora, se ele tem poder para perdoar pecados, por que ele não poderia receber uma oração de alguém? Então perceba aqui a fala de Estevão, aqui no momento em que ele ora para Jesus, a princípio ela não está ferindo essa fala, ela está de acordo inclusive com essa fala que, ora, se Jesus tem poder para perdoar pecados, não foi errado o raciocínio de Estevão ao orar diretamente a Jesus, não é? Em que ele disse o quê? Recebe o meu Espírito e não lhes imputes esse pecado, ou seja, pedindo perdão a ele, diretamente a Jesus, a eles. Então veja, se o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, e considerando que essa tradução esteja correta, não é? Então, se essa tradução está correta, então ele tinha poder na terra para perdoar pecados, não faria sentido que no céu ele não tivesse. E não só, e se ele pode perdoar pecados, ele pode inclusive ouvir uma oração diretamente a ele. Então, uma oração diretamente a ele não feriria a fala bíblica. Então, a princípio, nós não precisamos orar exclusivamente ao Pai. Não seria errado orar a Jesus, se bem que é óbvio que em grande parte das falas na Bíblia a oração é dirigida ao Pai, o que não quer dizer que estaríamos proibidos de orar diretamente a Jesus, por exemplo. Romanos 16, 25 a 27. Ora, para aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. A único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo. Então veja, a único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo. E aí, aqui está falando de dar glória ao Pai, né? A único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Agora vamos lá, Apocalipse 1, versos 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, então aqui está dizendo que está sendo falado também da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, para Jesus Cristo, que é aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem nos lavou dos nossos pecados? Através do seu sangue. Jesus, foi ele que morreu. Então quando ele fala, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou, ele está falando a Jesus Cristo. E nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Então veja, ele está falando assim, para aquele que nos amou, glória e poder para todos sempre. Então ele fala de dar glória ao Pai e também fala de dar glória ao Filho. Glória e poder para todos sempre. Então veja, eles compartilham glória, eles compartilham a possibilidade de receber oração,
Foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, falando de Jesus, né? Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo na terra. Então veja, seria muito estranho que todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrassem ao nome de Jesus, mas que alguém não pudesse falar diretamente a ele através de uma oração, por uma oração, tendo por meio uma oração. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então veja, todos se dobrarem o joelho perante ele e confessar que ele é o Senhor para a glória, isso tudo é para a glória do Pai. Então, se tudo isso é para a glória do Pai, orar pedindo algo a Jesus também seria para a glória do Pai. Não haveria nenhum problema nisso. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós temos glória a Deus, ao Pai, glória ao Filho, damos graças ao Pai também. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Sou raiz e geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E aí, Apocalipse 22, 16, 17. Então, o Espírito e a noiva estão dizendo, vem. Jesus acaba de falar, e aí o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. E aí, veja, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Ou seja, Jesus testifica que vem sem demora. E aí, ao final que nós temos, amém, ora vem Senhor Jesus, mais uma oração a Jesus aqui. E veja que aqui nós não estamos apenas num relato descritivo, o próprio escritor está inspirado por Deus, encerrando o livro com uma oração a Jesus. Então veja, devemos orar exclusivamente ao Pai? Não precisamos orar exclusivamente ao Pai. Não é uma obrigatoriedade orar exclusivamente ao Pai. Nós podemos orar também ao Filho. E olhei uma voz de muitos anjos ao redor, né? E dos animais, anciãos, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, no mar, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, veja, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, aos dois, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Então veja, ele é exaltado publicamente, essa fala é dirigida a ele, digno é o Cordeiro que foi morto, né? Ou seja, é sobre ele que está sendo falado, é ele que está sendo exaltado nesse momento aqui. E aí é dito o seguinte, ao que está sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Se eu posso dar ações, se a todos devem dar ações de graças, honra e glória e poder ao que está sentado e ao Filho, então não há por que dizer que a oração tenha que ser exclusivamente ao Pai, que seria um erro, por exemplo, orar a Jesus Cristo. Então nós vemos que essa afirmação de que a fala de Jesus representa que nós devemos orar exclusivamente ao Pai, ela não teria um apoio bíblico concreto. Então, simplesmente pegar a fala de Jesus lá, o ensino da oração do Pai Nosso, e dizer que isso é o equivalente a dizer que só podemos orar ao Pai, não se harmoniza com esses textos que nós acabamos de ler. Ou seja, esses textos mostram justamente o oposto, que nós podemos orar a Jesus também. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então veja, a oração é feita ao Pai também, mas isso não desqualifica a oração ao Filho. Então Paulo aqui se apresentando aos Colossenses, né? Aos santos fiéis e irmãos em Cristo que estão em Colossos, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, ele sempre se refere aos dois, né? Nas suas falas, né? Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras
das suas mãos. Então veja, mas do Filho diz. Isso aqui ele está falando o que está sendo dito sobre o Filho. O que está sendo dito sobre o Filho? Do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja, ele está fazendo uma aplicação de um texto bíblico ao Filho, o que não faria sentido se ele entendesse que a oração só pode ser feita ao Pai. Ora, se só se pode orar ao Pai, como alguém pode fazer uma aplicação desse texto ao Filho, sendo que nesse momento está sendo falado alguma coisa diretamente ao Filho? Ó Deus, teu trono subsiste, cetro de equidade, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com óleo, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. E a qual dos anjos disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha a teus inimigos por escabelo dos teus pés? Então veja, não faria sentido que fosse dado ao Filho esse tipo de fala, esse tipo de honra, sendo que não se pudesse orar para ele. Então vamos lá, nós saímos aqui então da questão de orar exclusivamente ao Pai. Estamos aqui agora falando algumas coisas sobre o Espírito Santo, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele fala aqui, o Espírito Santo guia, são guiados pelo Espírito de Deus. E ele fala mais ainda: não receberam um espírito que os escravize, mas receberam um espírito que os adota como filhos. Então veja, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então ele fala que o Espírito adota como filhos. Ele fala, em Romanos, Paulo fala do Espírito Santo como um ser que adota. Veja que ele não fala o Pai através do Espírito Santo nos adota, como ele fala, o Espírito que os adota como filhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Ele coloca o Espírito como um ser individualizado, independente, no sentido de que ele é um ser distinto do Pai, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que não faria sentido se ele fosse o Espírito do próprio Pai. Se ele já é o Espírito do próprio Pai, ele não precisa interceder ao Pai. E aí nós temos uma questão. Deus é Espírito, que a Bíblia fala, Deus é Espírito, ou Deus é um Espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Então veja, Deus é Espírito ou ele tem um Espírito? Porque se Deus é Espírito e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então ele não é Espírito, ele tem um Espírito. Então veja que a Bíblia fala, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o que não haveria necessidade alguma se ele fosse a própria representação do Pai. Ele não precisa interceder a si mesmo, ele não precisa interceder com gemidos inexprimíveis a si mesmo. Então não faria sentido essa fala. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Então, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então veja, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Então ele distingue dois seres aqui, dois seres de ampla capacidade. Ele fala daquele que sonda os corações e daquele, considerando que aqui nós estamos falando a intenção do Espírito como o Espírito Santo, né? Porque o Espírito intercede pelos santos. Ou seja, por que aqueles que sondam os corações conhecem a intenção do Espírito? Porque o Espírito, no caso o Espírito Santo, intercede pelos santos. Então, ou seja, nós estamos vendo aqui o Espírito Santo sendo retratado como um ser distinto do Pai. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, Jesus é a principal pedra, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós temos a expressão morada de Deus em Espírito. Então, Deus mora em nós, né? Somos morada de Deus pelo seu Espírito. Nele você também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. O que não haveria necessidade de dizer por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, porque o Espírito seria o próprio Cristo.
O Espírito do próprio Cristo. Se ele é o Espírito do Pai e do Filho, não haveria... Porque o amor de Jesus Cristo é o próprio amor do Espírito. Porque o Espírito é o Espírito do Pai e do Filho, não é? Então ele diria, por exemplo, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Pai. Porque se o Espírito é apenas um mecanismo do Pai e do Filho, então ele não sentiria amor. Se ele é o próprio Pai e o próprio Filho, então não haveria necessidade de dizer por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Porque seria a mesma coisa. Então veja, ele fala pelo amor do Espírito, o Espírito sentindo amor e falando dele de forma distinta da fala a Jesus Cristo, né, em relação a Jesus Cristo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele diz que o Espírito tem uma independência para repartir, operar todas as coisas, repartir como quer. Obviamente essa independência, Deus sempre faz tudo pautado na sua palavra, ou seja, o fato de dizer que o Espírito reparte como quer, não quer dizer que ele vai contra o que já foi estabelecido na palavra. O Espírito Santo, obviamente, não contradiz a palavra dada pelo próprio Deus, que teria sido dada, inclusive, por ele próprio. Mas aqui nós vemos que ele repartindo. Então veja, as falas em relação ao Espírito Santo são sempre falas no sentido de um ser distinto do Pai e do Filho. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja, aqui é dito que o Espírito Santo fala, e ele fala que ele preparou uma obra e ele chamou. Então veja, o Espírito Santo aqui é retratado como um ser. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Então ele falou com as pessoas e ele enviou, enviados pelo Espírito Santo. Então veja, sempre que a Bíblia vai se referir ao Espírito Santo, se refere a ele de forma distinta. Veja que não é dito que o Pai enviou através do Espírito Santo, que o Filho, no sentido de deixar evidente que o Espírito Santo seria uma força ou algo vinculado ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo. Não. E nem que ele fosse o próprio Pai ou o próprio Filho. Não. Sempre de forma distinta. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, o mesmo livro que fala sobre, capítulo 13, que fala sobre estar cheio do Espírito Santo, fala que o Espírito Santo disse, falou e enviou. Então veja, não se pode usar a expressão cheio do Espírito Santo para dizer que ele é uma força. Porque o texto anterior já está dizendo que ele falou e ele enviou. Então ele é um ser que preenche as pessoas. Por isso a expressão cheio do Espírito Santo. Ele preenche as pessoas com sabedoria, preenche com poder, preenche com dons. Então por isso a expressão cheio do Espírito Santo. Os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Conforme Atos 13 ainda e Atos 8, está vendo? Estavam cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então veja, nós temos aqui ao mesmo tempo a expressão cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo foi levado pelo Espírito. Então o Espírito como um ser que preenche e atua. E o anjo do Senhor falou a Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe. Disse o Espírito a Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe. Disse o Espírito a Filipe. Então veja, sempre que a Bíblia usa a expressão que alguém falou, ela está falando de um ser que está falando a alguém. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então veja, sempre, foi levado pelo Espírito ao deserto, o Espírito arrebatou a Filipe. Então, sempre se referindo ao Espírito Santo como um ser distinto. Pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. E ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, está em mim, me preenche, me completa, me concede poder, me concede dons. E esse é o sentido que nós lemos aqui, né? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, o Espírito do Senhor é sobre mim, estou cheio do Espírito Santo, tenho virtude do Espírito, tenho poder do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então veja, eles foram cheios do Espírito Santo e a mesma parte diz que o Espírito Santo lhes concedia.
que falassem outras línguas. Então veja, o ser cheio do Espírito Santo significa receber poder e dom, ou dons, do Espírito Santo. Então, o mesmo texto que fala, foram cheios do Espírito, fala, o Espírito concedia que eles falassem outras línguas. O Espírito Santo dava condições a eles, dava permissão a eles, dava poder a eles. Então, veja que está citando diretamente o Espírito Santo como um ser. Ou seja, a Bíblia sempre fala do Espírito Santo como um ser distinto, um ser que fala, um ser que atua, que dá poder, que preenche. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Olha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Então veja a questão de Jesus, o Pai e o Espírito Santo sendo falados de formas distintas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. Então, do meu Espírito, diz Deus que derramará do seu Espírito. Então aqui é uma reprodução, Atos é uma reprodução de um verso do Antigo Testamento, do chamado Antigo Testamento. Ele diz que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Do meu Espírito. E aí nós vimos que ele está se referindo ao Espírito Santo, que ele mesmo coloca como um ser que tem condição de falar, condição de dar dons. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então veja, está dizendo aqui que é o Espírito Santo dizendo, e depois fala assim, diz o Senhor. Veja que ele não está aqui dizendo que o Espírito Santo é o Pai, mas que o Espírito Santo fala, e que quando ele fala, é o próprio Deus falando, mas não porque seja o Pai, porque ele fala aqui do Espírito Santo dizendo. Veja que ele não está dizendo assim, o Espírito Santo testificando, o Pai diz pelo seu Espírito, não, ele diz o próprio Espírito Santo dizendo. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a minha voz, não endureçam o coração, não me ponham à prova, Por isso fiquei irado contra aquela geração, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então ele diz, assim como diz o Espírito Santo. Então veja que Zacarias foi cheio do Espírito Santo, profetizou, ou seja, veja que sempre que a Bíblia fala de alguém estar cheio do Espírito Santo, é no sentido de que ela recebe os dons conforme descritos na palavra. E como diz o Espírito Santo, então ela mostra o próprio Espírito Santo falando. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Então ele fala de palavras e atitudes que as pessoas devem falar, e ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O que não faria sentido se o Espírito Santo fosse apenas uma representação do Pai e do Filho aqui na Terra, não é? Porque aí você não estaria entristecendo o Espírito Santo em si, mas estaria entristecendo o Pai e o Filho. Se o Espírito não é um ser, então ele não faz sentido dizer que ele se entristece. Se ele é só uma força, não faz sentido dizer que ele se entristeça, não é? Então ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E sempre na Bíblia nós vemos a expressão de o Espírito Santo falou, o Espírito Santo foi entristecido. Ora, se você quer dizer que o Espírito Santo é um ser, que outra forma você usaria para expressar isso? Que ele é um ser, que ele tem sentimento, que ele fica triste, que ele age, que ele fala, que ele impede determinadas coisas. Então, veja que sempre que nós vemos a fala a respeito do Espírito Santo, várias vezes nós vemos se referindo a ele como um ser distinto do Pai e do Filho. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Quando vos conduzirem à sinagoga, Jesus dizendo aos magistrados, potestades, não fiquem solícitos do que vão falar, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo ensinará o que vos convém falar.
Então Jesus está dizendo que o Espírito ele tem capacidade de ensinar. Então o próprio Jesus relata o Espírito Santo como um ser que ensina. Ou seja, todas essas falas elas ficam vagas se você considera o Espírito Santo como uma força. Ele é o Espírito do Pai e do Filho ao mesmo tempo, uma coisa imprecisa, genérica, sendo que a Bíblia fala, claro, coloca sempre como um ser. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Quando chegaram a Mísia e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Logo depois da visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então veja, coloca o Espírito Santo como um ser distinto e diz, concluímos que o Senhor nos chamava. Então veja, sempre se referindo ao Espírito Santo como um ser distinto e que a ação do Espírito Santo ela é feita de acordo com a vontade do Pai e do Filho, né? A Bíblia diz, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, né? Então o Pai enviando em nome do Filho, ou seja, o Espírito Santo atendendo a vontade divina em todos os aspectos. E no momento em que ele impede a Paulo, no momento em que ele não permite determinadas atitudes, ele está agindo conforme a divindade e ele, um ser, sempre colocado como um ser distinto. Veja, nenhuma dessas falas dá a entender que o Espírito seria um mero mecanismo de comunicação do Pai e do Filho, que ele seria a força ativa do Pai e do Filho, por exemplo. E agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Então, olha, o Espírito Santo me revela determinadas coisas. Mas nada faço questão, tendo em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então veja, aqui no mesmo texto ele fala do Espírito Santo e ele fala que recebeu o ministério do Senhor Jesus. Ou seja, ele não coloca o Espírito Santo, se ele quisesse dizer que o Espírito Santo era o próprio Senhor Jesus, teria uma ótima oportunidade aqui. Aqui ele fala claramente que ele recebeu o ministério do Senhor Jesus, e quando ele recebeu? Quando ele viu o próprio Jesus na perseguição. E aqui ele fala, o Espírito Santo me revela. Então ele fala que recebeu o ministério do Senhor Jesus, então ele deixa evidente que a manifestação de Jesus aqui não é a mesma manifestação do Espírito Santo aqui revelando, porque aqui ele fala do Espírito Santo e aqui ele cita Jesus nominalmente. E depois ele fala, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu. Então ele sempre coloca, o Espírito Santo fala, ele constitui bispos, ele estabelece funções na igreja, ele dá dons. Não entristeça o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Então quando a gente vai juntando tudo isso, e aqui está o contexto para você poder ler de cada texto que nós estamos falando, para não ficar o texto isolado. Então você vê que em todo momento que se referem ao Espírito Santo, é sempre no sentido de dizer que ele é um ser. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo estava sobre ele, então ele estava cheio do Espírito Santo. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo revela a ele alguma coisa. E pelo Espírito foi ao templo. Então o Espírito Santo não é Jesus na sua forma divina, se apresentando aos seres, porque ele já estava aqui se apresentando ao povo quando Jesus estava esvaziado da sua divindade. Perceba que não teria como Jesus estar esvaziado da sua divindade e a sua divindade estar aqui atuando. Então ele não estaria esvaziado da sua própria divindade, né? Porque o Espírito Santo estava com Jesus, então Jesus não poderia estar esvaziado da sua própria divindade e o Espírito Santo ser o próprio Jesus atuando no corpo dele. Então ele não estaria esvaziado da sua própria divindade. Pelo Espírito foi ao templo. O Espírito Santo então revela coisas, ele atua sobre pessoas e faz com que e auxilia na ação das pessoas. Pelo Espírito foi ao templo. Pareceu-nos bem reunidos concordemente. Então ele está falando de seres, de pessoas aqui reunidas. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo,
na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então ele fala de uma reunião. Então primeiro ele fala assim, ó, pareceu-nos bem reunidos concordemente. Só que ele não cita o Espírito Santo. E depois ele prefere deixar isso mais evidente. Fala, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, nós fomos orientados, inclusive, pelo Espírito Santo que participou dessa reunião nos auxiliando. Então ele coloca o Espírito Santo como mais um ser participante da reunião. O que não faria sentido se eles tivessem todos a ideia, ou se algum deles tivesse a ideia de que o Espírito Santo fosse a mera representação do Pai e do Filho aqui nesse mundo, por exemplo. Disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja, essa expressão para que mentisses ao Espírito Santo, ela fica esvaziada se você não pensar em mentir ao Espírito Santo como mentir a um ser. Então ele fala, mentis ao Espírito Santo. Então nós estamos analisando aqui a questão do Espírito Santo ser um ser distinto do Pai. Ok? Mentisses ao Espírito Santo. E aí ele fala, não mentisses aos homens, mas a Deus. E aí alguém poderia dizer, mas então aqui poderia ser que o Pai fosse o próprio Espírito Santo aqui. Como aqueles que dizem que o Espírito Santo é apenas uma manifestação distinta do Pai. O Pai se manifestando de uma outra forma. E aí ele diz, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E ele fala que o Espírito Santo também é chamado do Espírito do Senhor. Mas ele não fala que é o próprio Senhor. Né? E aí, nos versos que nós lemos acima, nós vemos a distinção entre o Pai enviando o Espírito. E não o Pai vindo na forma de Espírito, mas o Pai enviando o Espírito. Né? Então nós vemos geralmente o termo enviar alguém como enviar uma pessoa distinta. Né? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então ele coloca o Espírito Santo como uma das testemunhas acerca dessas palavras. O que não faria sentido se ele não enxergasse o Espírito Santo como um ser distinto, como uma mera manifestação do Pai, uma manifestação impessoal, que não fosse um ser. Veja que ele fala, nós somos testemunhas, nós e também o Espírito Santo. Então ele coloca o Espírito Santo como uma testemunha, assim como os outros seres. Então ele mostra o Espírito Santo aqui como um ser distinto, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E aí ele está se referindo aqui ao Pai, mostrando que o Espírito Santo não é o próprio Pai, porque ele fala do Espírito Santo e depois se refere ao Pai de forma distinta. Veja, Deus com a sua destra elevou a príncipe salvador. O Pai, né, o elevou a príncipe salvador a Jesus Cristo. E depois ele fala, e o Espírito Santo foi testemunha de que o Pai elevou Jesus a príncipe salvador. Ou seja, o Espírito Santo tendo sido testemunha de que o Pai, com a sua destra, elevou a Jesus como príncipe salvador, ele não poderia ser o Pai e nem o próprio Filho. Ele é uma testemunha de algo que ocorreu entre o Pai e o Filho. Portanto, ele não é nem o Pai, nem o Filho. Ele é distinto deles. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E aí ele usa aqui espírito no sentido de seres, né? Seres enganadores, e a doutrinas de demônios. Então ele fala, o Espírito expressamente diz, entende? Veja, sempre o Espírito falando, o Espírito agindo, fazendo alguma coisa. E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. E ele fala, Deus se manifestou em carne, por Jesus Cristo, e foi justificado no Espírito. A expressão no Espírito, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Então veja, dando a entender o Espírito Santo. Então o Espírito Santo orientando, o Espírito Santo ensinando. Sempre a fala do Espírito Santo como um ser distinto. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então veja, o que não faria sentido se o Espírito não fosse um ser distinto. Né? Porque ele fala, o Espírito tem ciúme. Então ele faz questão de usar o termo Espírito para dizer que o Espírito tem ciúme.
E não dizer, para dizer assim, o Pai tem ciúme e o Espírito, e através do seu Espírito ele fica sabendo o que acontece aqui e ele tem ciúme. Ele fala, o próprio Espírito tem ciúmes. Então ele fala do próprio Espírito sendo um ser. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja que ele coloca o Espírito como um ser distinto, ele fala que pela santificação do Espírito, ou seja, pela santificação oferecida pelo Espírito, pelo poder do Espírito, segundo a presciência de Deus Pai, e em obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele cita os três de forma distinta, o que não faria sentido se o Espírito fosse o Espírito do Pai e do Filho, ou se o Pai, Filho e Espírito Santo fossem manifestações distintas do mesmo ser. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou pela ressurreição de Jesus Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo em separado, depois fala do Pai e do Filho em separado, mostrando aqui que a intenção é se referir a seres distintos. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Uma palavra contra o Filho do Homem será perdoada, contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Ora, se o Espírito Santo fosse o mesmo Filho, fosse o próprio Filho do Homem, fosse o próprio Jesus, então falar contra o Espírito Santo era o mesmo que falar contra Jesus. Então não faria sentido ele dizer isso. Quando vos conduzirem às sinagogas, não se preocupe com qualquer vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Aqui nós temos algumas expressões, né, que não desqualificam o Espírito como um ser. O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, ou seja, pelo Espírito, através do Espírito, estando no Espírito, ou seja, preenchidos pelo Espírito Santo. Edificando sobre a Santíssima Fé, orando no Espírito, orando através do Espírito, pela influência do Espírito, testificando Deus com eles por sinais, maravilhas e dons do Espírito. Então veja, no Espírito, está preenchido pelo Espírito, está falando de acordo com a vontade do Espírito, dons do Espírito, ou seja, dons dados pelo Espírito, distribuídos pela vontade do Espírito, ou seja, ele tem vontade, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não haveria de morrer, pareceu bem ao Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito, disse o Espírito Santo, como nós lemos, somos testemunhas e o Espírito Santo também é testemunha, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. O Pai nos deu o Espírito Santo. Veja, o Pai não é o Espírito Santo, o Pai nos concedeu o Espírito Santo. Homens de dura serviço, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês resistem ao Espírito Santo. Então, a resistência a quê? Ao ser que está disposto a dar. Ele não está dizendo no sentido de resistir ao poder do Pai, resistir à manifestação imaterial do Pai. Não, ele está dizendo resistir ao Espírito Santo. Oferta do gentio santificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo santifica como um poder vai santificar alguma. Quem santifica as coisas são o quê? O ser. Deus santifica. A Bíblia fala que Deus santifica. Então veja, santificada pelo Espírito Santo. Então veja, é muito difícil usar esses versos e dizer que o Espírito Santo não é um ser, tentando sempre adaptar. Não, na verdade não é um ser, é apenas a manifestação do Pai. Não, sempre a Bíblia coloca o Espírito em destaque quando vai fazer a coisa. Ele santifica, ele ensina, ele impede. No temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Veja, temor do Senhor, consolação do Espírito Santo. Então, colocando seres distintos, atuações distintas. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Então veja, ele está dizendo lá que o Espírito Santo já atuava pelo profeta Isaías. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta.
Então veja, um ser falando por outro ser. Não é a manifestação imaterial falando por um ser, não. O Espírito Santo falou pelo profeta. Então ele está dizendo que o Espírito Santo usou o profeta para falar alguma coisa. O que não faria sentido se ele entendesse o Espírito Santo como uma mera manifestação do Pai e do Filho, ou de alguma coisa nesse sentido. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Veja, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Ou seja, ele está colocando o Pai e o Espírito Santo como seres distintos. Derramou o que vedes e ouvis. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então ele não está dizendo que o Espírito Santo é a mera força ativa de Deus. O Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo. O Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo. O Pai já estava presente e ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito não é uma mera manifestação do Pai. E por fim, tudo quanto pedis em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Pai seja glorificado no Filho. Então ele fala do Pai e do Filho como seres distintos. E aí Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. E aqui nós precisaríamos, todos esses versos eles precisariam de um estudo mais amplo. Mas veja, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Ou seja, o Pai já é citado uma série de vezes na Bíblia, então o Pai já estava com eles ali. Então não é a simples manifestação do Pai que ele está falando. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece. Não conhece o Espírito. Ele não está dizendo que não conhece o Pai, não conhece o Espírito. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer porque não o vê e não o conhece. Ele está se referindo a um ser. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, se é um Consolador que o Pai enviará em nome de Jesus, então não é o próprio Jesus. Veja, o Pai enviará em nome do Filho. Se é em nome do Filho, então não é o próprio Filho. Não é o próprio Filho vindo. E também não é o Pai vindo. O Pai enviará ele. E também não é o próprio Filho. Então não é Jesus na sua forma plena, não é Jesus despido da sua humanidade, não. É um ser distinto. Porque ele virá em nome de Jesus, então não é Jesus. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele fala, o Espírito Santo vai fazer com que você se lembre do que eu estou dizendo. Ou seja, ele está deixando bem evidente que não se trata dele mesmo. Então, voltando lá para o segundo slide, agora vamos pensar o seguinte. Esse não é um estudo sobre a Trindade, por isso que eu não me aprofundei em nenhum verso. Mas vamos pensar na primeira opção. O Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo ser. Então, se são o mesmo ser, orar ao Espírito Santo é orar ao Pai e ao Filho, que é o mesmo ser. Então não haveria problema. Orar ao Espírito Santo é orar ao próprio Pai, se eles são o mesmo ser. O Espírito Santo é o mesmo Espírito do Pai e do Filho. E nós vemos que a Bíblia fala constantemente do Espírito Santo, falando, ensinando, impedindo. Então, ou seja, ou ele é um ser distinto e tem autonomia para fazer isso, ou nesse momento era o próprio Pai e o próprio Filho impedindo, ensinando, agindo. E se são o próprio... Veja, se eu posso orar ao Pai, e se eu posso orar ao Filho, como nós vimos aqui, e o Espírito Santo for o Espírito do próprio Pai e do próprio Filho, então orar ao Espírito Santo, sendo que ele age, sendo que ele ensina, porque essas pessoas que dizem que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, está dizendo, olha, nesse momento que o Espírito está ensinando, que o Espírito está com ciúmes, que o Espírito está agindo e impedindo, é o próprio Pai e o próprio Filho agindo. Se são o próprio Pai e o próprio Filho agindo, orar ao Espírito Santo, nesse caso, é orar ao próprio Pai e ao próprio Filho. Também não estaria errado. Bom, agora vamos pensar na opção 3. Ele é um ser distinto, tão divino quanto o Pai e o Filho. Assim como o Pai e o Filho agem em função da humanidade. Se eu posso agradecer, Estevão pôde orar a Jesus para receber o seu Espírito, a sua vida. Se ele pôde orar a Jesus, pedindo para que perdoasse os pecados,
E se no Apocalipse pode ser dito, ora vem Senhor Jesus, para que Jesus viesse, se o Espírito Santo me concede dons, eu posso pedir a Ele que me ajude e me capacite para esses dons. Então perceba que não é uma obrigatoriedade, porque nós não vemos isso, pelo menos de forma expressa no Novo Testamento, mas também não seria uma proibição. Não temos o hábito, até não precisamos fazer isso. Nós podemos orar ao Pai para que nos conceda dons através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não há problema nenhum. Aliás, geralmente é o que nós costumamos fazer, né? Não há necessidade de ter uma preocupação de se orar diretamente ao Espírito Santo. O que não quer dizer que, se eventualmente isso for feito, assim como foi feito eventualmente na Bíblia em relação a Jesus, que seja errado. Agora, o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Aí, no caso, é uma força ativa bem pessoal, né? Concorda? Que é uma força ativa bem pessoal, que é uma força ativa que ensina, que tem ciúmes, que impede determinadas coisas, que distribui conforme a sua vontade os dons. Então, é uma força ativa, entre aspas, mas é uma força ativa bastante pessoal, não impessoal. Então, todos os versos que nós lemos mostram o Espírito Santo, que mesmo que para quem acredita que é uma força ativa, não tem como fugir de que, mesmo sendo uma força ativa, é uma força ativa pessoal, que decide, que atua, que tem ciúmes. Então, seria o próprio Pai agindo. E, portanto, veja, qualquer que seja a conclusão que se chegue aqui, A1, A2, A3, no meu caso, no caso de quem acredita na Trindade, no caso, né? E no caso 4 aqui, qualquer que seja a opção aqui, não haveria problema em se orar ao Espírito Santo. Porque no exemplo 1, no exemplo 2, no exemplo 4, orar ao Espírito Santo é orar ao próprio Pai, visto que no exemplo 1 são o mesmo ser, no exemplo 2 o Espírito é o próprio Pai e é o próprio Filho atuando. Então, orar ao Espírito Santo é a mesma coisa de orar ao Pai e ao Filho, que quando o Espírito está decidindo, é o Pai decidindo ou o Filho decidindo, e pode-se orar aos dois, como nós vimos. E no exemplo 4, a mesma coisa, porque ele seria uma força ativa, mas de forma totalmente pessoal, decidindo, agindo. Então, ou seja, sempre o Pai agindo. Então, orar a eles seria orar ao próprio Pai. Então, essas pessoas não teriam motivo para dizer que não se pode orar ao Espírito Santo. Agora, no caso da Trindade, né, seria uma dedução um pouco mais indireta, ou seja, sendo ele tão divino quanto o Pai e quanto o Filho, e não havendo nenhuma exclusividade de oração ao Pai nas Escrituras, ainda que não fosse obrigatório, que nós pudéssemos tranquilamente orar, como é feito de forma majoritária na Bíblia, orar ao Pai, em nome do Filho, para que conceda o poder pelo Espírito Santo. Espero que tenha sido útil essa longa reflexão, falando um pouco sobre oração. Então, os pontos que nós precisamos ter em mente, não é obrigatório, o Novo Testamento não coloca, pelo menos não de forma expressa, como obrigatório. Implicitamente também, até hoje não se demonstrou nada a respeito dessa necessidade, dessa obrigatoriedade. Por outro lado, não é uma obrigação, não é proibido orar a outro que não seja o próprio Pai. Tanto que nós temos 2 orações, pelo menos, no Novo Testamento, feitas a Jesus Cristo. Então, mostramos aí, não existe uma determinação de oração ao Espírito Santo, mas também não existe uma proibição de orar a Ele, de falar para Ele, por exemplo, agradecer a Ele pelo que Ele fez, e principalmente considerando que Ele seja um ser distinto do Pai e do Filho. Espero que tenha sido útil. Convido vocês para uma oração final. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tem concedido até agora. Nos dê a Tua sabedoria, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos conceda o poder do Teu Espírito Santo. Pelos méritos de Jesus Cristo nós te agradecemos e pedimos que esteja conosco, e em nome dele nós te agradecemos e pedimos que seja sobre cada um de nós, nos dando sabedoria hoje para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.